Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos integram os 11 tipos de artes reconhecidos no mundo. São muito apreciadas pelo público jovem e infantil por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Estão preparados? Hoje iremos trabalhar histórias em quadrinhos. Mas o que é histórias em quadrinhos? É nada mais, nada menos que o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, onde normalmente elas estão na horizontal. Histórias em quadrinhos, ela pode ser abreviada em HQ. E aí estamos vendo o exemplo. A história em quadrinhos, 3 quadrados na horizontal, destacando as falas dos personagens. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das quais nós já conhecemos, que são os fundamentos da narrativa: o enredo, os personagens, o tempo, o lugar e o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal, ou seja, que tem texto, e não verbal, que são apenas por imagens. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmitem intenções distintas, como nós podemos analisar aí na imagem vários formatos diferentes desses balões. Mas aí, como surgiu a história em quadrinhos no Brasil? Já no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional, ou seja, a cultura brasileira. Quem não lembra dos personagens da Turma do Pererê? Porém, em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicada novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos, mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que até hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. E aí nós podemos analisar toda a evolução da personagem da Mônica do ano de 1963, 1966, 1967, 1970, 1985 e o atual, que foi agora, recentemente, no último ano de 2013, foi a última evolução da personagem. História em quadrinhos pelo mundo. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem vários personagens emblemáticos, como nós conhecemos diversos. Uma delas é a Mafalda, a criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa se tornou um símbolo argentino. Nós podemos ver, por exemplo, logo aí abaixo da nossa explicação.
Outra história em quadrinho notável é Calvin and Hobbes, intitulada Calvin e Haroldo no Brasil, criada em 1985, Bill Walterson. As tirinhas foram exibidas em jornais até o ano de 95. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. E aí nós estamos também tendo o exemplo dessa história em quadrinhos aí. Vamos agora realizar a nossa atividade que está bem divertida. Convido você a pegar o seu livro PNLD de arte, colocar na página 53, onde iremos realizar somente a primeira questão. Fiquem atentos à explicação dessa questão. Vimos que as histórias em quadrinhos são formadas de narrativas em que as imagens e os textos estão divididos em quadros. Vocês irão construir uma história juntamente com a sua família usando a técnica da colagem, criando uma pequena história em 3 quadros. Para isso, vamos ler atentamente as instruções da página 53. Primeira etapa: vocês vão criar uma história que pode ser uma aventura, uma cena do cotidiano, ou seja, do dia a dia, ou uma cena de terror e etc. Já na segunda etapa, nós iremos transformar esse texto em uma história em quadrinhos. A partir da história em que vocês criaram, vocês irão recortar imagens de revistas, fazendo seus desenhos e montando sobre o papel. Para que a sua história fique mais interessante, cada folha de papel será um quadrinho. Usem bastante a criatividade de vocês. Com certeza, iremos receber belas histórias em quadrinhos. Ao concluir, não esqueça de enviar para o seu professor para as análises e obter a frequência do dia. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima aula!